tudo bem com vocês? Me chamo Cássia, sou pessoa com deficiência visual e, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui gravando meus vídeos e aos meus seguidores, todos os meus seguidores que estão me seguindo e curtindo os meus vídeos no TikTok. Bom, gente, eu tive que regravar o vídeo de novo porque eu coloquei um fundo musical e de repente silenciou o vídeo, eu não entendo bem, então eu vim gravar o vídeo de novo. Bom, gente, hoje eu quero falar francamente com vocês. Hoje minha irmã me perguntou por que hoje eu estava falando que eu era cristã espiritualista. Por que você se diz cristã espiritualista? Aí eu falei para ela, eu digo que hoje eu sou cristã espiritualista porque eu acredito que Deus não fez a gente para acabar. Ou a gente ressuscita, ou a gente reencarna. Aí ela disse, sim, mas você sabe que a Bíblia condena a comunicação com os mortos. A Bíblia condena. Mas dentro dos meus estudos, quando houve a pandemia, a gente ficou sem ir para a igreja e eu fiquei fazendo estudos, estudando um pouco de religião, um pouco de tudo. E eu descobri nos meus estudos que os judeus são reencarnacionistas. Quanto mais ortodoxos, eles são reencarnacionistas. Eu pensei que era só os espíritas que eram reencarnacionistas, mas não. Os judeus também são reencarnacionistas. E eu vi um rabino falar que Moisés teve que proibir, sim, a comunicação com os espíritos, porque os judeus tinham esses maus costumes dos povos antigos, de fazer coisas abomináveis, né? Deus falou para eles no livro de Deuteronômio, conta que Deus falou, quando vocês entrarem na terra de Israel, na terra que eu vou dar para vocês, vocês não adquiram os velhos costumes que vocês tinham dos povos antigos, que vocês conviveram. Qual eram esses costumes? Eles iam para os cemitérios, desenterravam os cadáveres e colocavam o crânio perto da cabeça e falavam assim, fala, e vinha um espírito e falava. Também eles faziam o quê? Pegavam a ave, eu esqueci o nome, pegava o bico dessa ave e dizia, fala, e o espírito falava com eles. Então era uma coisa que não era correta. Então Moisés teve sim que proibir os judeus fazerem esse tipo de coisa. Mas o que me deixou na dúvida foi o fato de Jesus ter curado um cego de nascença. Aí perguntaram a Jesus, Senhor, foi o cego que pecou ou foi os pais deles que pecaram? Jesus falou, nem ele, nem os pais dele. Ele nasceu assim, para que se manifestasse a glória de Deus. Então ele veio em missão, ele não veio para pagar nenhum pecado. Mas se fizeram essa pergunta para Jesus, é porque certamente eles acreditavam que existia sim uma outra vida, que aquele cego poderia vir pagar alguma coisa da vida passada. Os discípulos perguntaram a Jesus, Senhor, as escrituras dizem que Elias tem de vir primeiro. E Jesus falou, de fato Elias já veio e vocês não o conheceram. Os discípulos então entenderam que Jesus estava se referindo a João, porque a própria palavra diz o quê? Que João ia ter o espírito forte como o do profeta Elias. Uma outra dúvida que eu também tenho quando Jesus estava no monte e houve a transfiguração, Jesus estava conversando com Elias e Moisés, e eles conversavam com Jesus a respeito do que ia acontecer com ele em Jerusalém. E veio uma voz e disse, a voz de Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu sou Deus de vivos e não de mortos. Se Deus falou isso, é porque Abraão, Isaac e Jacó estão vivos e não mortos, né? É uma coisa que me deixa na dúvida.
E também um outro fato que acontece, que os judeus fazem, é quando nasce uma criança, aos 8 dias de nascida, eles circuncidam a criança. Eles chamam essa prática de Brit Milá. E eles colocam uma cadeira, que eles dizem que é a cadeira de Elias, que Elias vai testemunhar que essa prática não acabou. Porque Elias falava que essa prática entre os judeus ia acabar. Então eles colocam a cadeira para que Elias testemunhe que essa prática não acabou. Essa prática continua até hoje. São coisas que eu fico assim na dúvida. Eu não posso ir para uma igreja católica, evangélica, tendo essas dúvidas no meu coração. Eu tenho essa dúvida. Se você perguntar para mim, você tem certeza que existe reencarnação? Não, mas também não duvido. Mas eu tenho certeza que Deus não fez a gente para acabar. Ou a gente reencarna, ou a gente ressuscita. Porque Deus, como eu disse, não fez a gente para morrer e nunca mais se reencontrar com seus parentes. E também uma outra coisa que eu tenho para dizer para vocês, gente, é que eu também já tive uma experiência com o espiritismo. Quando eu era criança, eu fiz uma cirurgia espírita, que no próximo vídeo eu posso contar para vocês. Era para fazer 2, mas eles disseram que só poderiam fazer 1. Então, é isso, gente. Na minha casa, eu tenho uma capela que eu faço as minhas orações, ela não tem imagem, porque eu não gosto de imagem. Eu acredito que Deus é espírito, como Jesus disse. Deus é espírito, os que adoram devem adorá-lo em verdade e em espírito. E é por isso que eu não tenho uma imagem na minha casa, porque Deus é espírito e os que o adoram devem adorá-lo em verdade e em espírito. E é isso, gente. Aqueles que não concordam comigo, tudo bem, mas tudo de bom. Fica com Deus e até a próxima.